Olá pessoal! Já que estamos num lugar tão bonito como esse, em clima de final de ano, nada melhor do que falarmos sobre um tema que é puro amor, o relacionamento entre crianças e os seus avós. Dê o seu joinha já nesse vídeo e nos acompanhe no canal como nossos pais. Seja muito bem-vindo! Feliz daquele que tem uma gavetinha de doces lá na casa da avó, que pode sair com o vô ou com a avó para passear, que já ouviu histórias dos seus pais, dos seus tios e que só os avós sabem contar. Os avós ocupam um lugar único na vida das crianças. Por conta da sua experiência, para sua vivência, eles já não têm a mesma preocupação que os pais têm, já não sofrem das mesmas ansiedades que os pais, não têm uma forma tão nervosa ou ficam tão agitados diante de situações difíceis. Geralmente, eles têm pelos netos mais compreensão e diálogo. É claro que tem algumas situações de irritação e de impaciência, mas são menos frequentes. Por meio dos netos, os avós entram em contato com a criança que existe dentro deles e também com a criança que os seus filhos foram um dia. Assim, revivendo o passado e ajudando a construir o futuro, os avós se sentem rejuvenescidos com o amor espontâneo e a admiração que os seus netos têm por eles. As crianças têm o dom de fazer com que os avós se sintam importantes e necessários. Como muitos dizem, são segundos pais, e não há nada mais agradável para eles do que desfrutar da vida dos netos e, ao mesmo tempo, sair de cena quando necessário. O vínculo emocional que as crianças têm com os pais é mais forte e também mais carregado de tensões, e os avós conseguem despolarizá-los um pouco. Sabemos que há famílias cujas circunstâncias fazem com que os avós precisem tornar-se os pais da criança, em situações de morte ou de afastamento prolongado dos pais. Mas, no geral, o relacionamento das crianças com os avós é melhor quando antes o relacionamento com os pais é sólido e eficiente, pois nesse caso não existe confusão de papéis. Alguns pais podem pensar que os avós estão roubando seu papel de protagonistas, que se excedem, dando tudo o que as crianças pedem, sem nunca dizer-lhes não. Mas é importante lembrarmos que cada um tem o seu lugar e o seu papel na vida da criança. Os avós têm um amor mais leve, porque eles não são os únicos responsáveis pela educação daquela criança. Desse modo, a cobrança é muito menor. Nem por isso os avós devem satisfazer todas as vontades dos netos, porque agindo desse modo, eles não conseguem mostrar para os netos como realmente é o funcionamento da vida. Mas é inegável que os avós têm doutorado em amor. O modo como os avós educam, como participam da educação de seus netos, trazem importantes ensinamentos através da sua forma de ensinar. Por exemplo, alguns passatempos, como caminhar, cozinhar, aprender a fazer um doce. São coisas que os avós fazem com uma paciência, com uma tranquilidade. Muito importante a forma como os avós transmitem as histórias familiares. As crianças adoram saber que os seus pais também já foram crianças e também já fizeram algumas bagunças e também já fizeram algumas estrepulias. As crianças gostam e sempre pedem para os avós repetirem essas histórias. Também as músicas, as canções, alguns contos que os avós vão transmitindo aos netos que são cheios de beleza e ensinamento. Outra coisa importante é que os avós ajudam os netos a adquirirem independência dos pais e também a conviverem com pessoas de outras idades, o que é muito importante para a sua formação. Enfim, o cuidado dos avós reflete um amor puro, um carinho que educa as crianças e as protege de um modo que nem sempre é compreensível. Os avós que participam da vida e da educação dos seus netos deixam marcas inapagáveis em suas almas, um grande legado emocional. Se você tem a oportunidade de conviver com os seus avós, corre lá e dá um abração nos velhos, mas não deixe antes de curtir o nosso vídeo e o canal Como Nossos Pais, e nos acompanhe nos próximos vídeos. Um grande abraço, tchau, tchau!